Estamos começando mais uma edição do Clube Personalidade, mais precisamente a 106ª edição e a 18ª aqui em parceria com o site PCI, o canal de vídeo do portal Cidade de Itapira. Tenham todos uma boa tarde. Hoje, sexta-feira, 24 de fevereiro, ano de 2012. Estamos aí de volta do Carnaval. Lembrando que a direção da Clube de Itapira é do Toy Fonseca e do Betusca. O nosso técnico da M930 é o Djavan, lá na Avenida Brasil 31. E aqui em parceria com o TV PCI, o canal de vídeo, o portal Cidade de Itapira. Lembrando que aqui a coordenação do Anderson, a direção do Renato Coraci e do Nino Marcati, com apoio também da Vitória. Eu, JP, estou desejando a vocês uma gostosa tarde de sexta-feira. E hoje, o entrevistado do nosso Clube Personalidade é o Antônio Bento Rodrigues. Ele é expert em RH. Ele já é formado, pós-graduação em RH, milita nessa área há mais ou menos 30 anos, empresta a sua qualidade, o seu conhecimento a uma empresa chamada, conhecidíssima em Santo André, a Metal 2. Ela tem também uma filial aqui na cidade de Mogi Guaçu. Ele foi ex-presidente, foi uma gestão maravilhosa na Recreativa, no Clube Recreativo aqui na cidade de Itapira, milita atualmente como diretor desse clube maravilhoso, esse gigantesco clube, e também a gente pegou um carona que ele é colunista aqui no site PCI. Estou falando do meu amigo Antônio Bento Rodrigues, que há muito tempo a gente perdeu um contato, mas nada como o dia a dia para fazer com que nós ficássemos aqui face a face novamente. Boa tarde para você, Antônio. Boa tarde, JP, boa tarde aos amigos da Clube, aos ouvintes da Clube, boa tarde aos internautas da TV PCI. Realmente, JP, quanto tempo que nós não nos víamos, né, e que bela oportunidade essa de a gente estar conversando aqui, um papo gostoso aí sobre RH, né? Então, um belo reencontro. Beleza, estamos aqui com o patrocínio, começando com a gente hoje. Não deu tempo da gente fazer a gravação. É a Fernanda Heloísa Bosso, da Love Story, Noivas e Festas. Lá você encontra locação e venda de trajes, noivas, madrinhas, formandas, debutantes de um modo geral. E tem lá um completo salão de beleza e conta com a estilista exclusiva, que é a Fernanda Heloísa Bosso, na Avenida Rio Branco, 180, aqui na cidade de Itapira, e atende no telefone 3863-1306. Se falar que ouviu a propaganda na Clube, no site PCI, a equipe da Fernanda dá mais um desconto, viu, pessoal? Então, beijão para você, Fernanda, obrigado pelo apoio, obrigado por acreditar no nosso trabalho. E a Fernanda, coincidentemente, foi a primeira entrevistada aqui no nosso site, né? Não pela Rádio Clube, mas o nosso site, ela foi a primeira. Aliás, está nos devendo uma nova entrevista, viu? É que sexta-feira é complicado para a Fernanda. Fernanda, prepara você aí que numa sexta-feira a gente vai agendar para você voltar a falar um pouquinho mais dessa sua história maravilhosa. Bom, como o entrevistado manja de RH, vamos já falar para ele o que é RH, Toninho. Você tem que saber, 30 anos mexendo com isso, tem que saber, Toninho. E eu quero aprender com você. Olha, recursos humanos, felizmente, está sendo visto hoje pelas empresas como um importante órgão dentro das empresas, dentro das organizações. Se no passado RH se limitava a ser um simples DP, né, departamento pessoal, hoje isso mudou. E o RH ele faz parte da estratégia de uma empresa. Até eu costumo brincar que o profissional de RH que não sabe o quanto custa para produzir a principal item da empresa e por quanto ele é vendido, não é um bom RH. Então, o RH é aquele profissional que está inserido na organização como um todo, na sua estratégia, no seu planejamento, na sua política de comercialização, de produção. Mais especificamente hoje, né, JP, eu acho que poderíamos iniciar a nossa conversa falando sobre a entrada, né, da RH, que é um processo de seleção. O que você acha?
Interessante, até porque antigamente a gente levava, não tinha currículo, né? A gente fazia uma ficha, né? Era uma Lembra ficha. disso, Renato? Lembro. Antigamente você fazia uma ficha para entrar numa empresa, né? E quem entrevistava você era aquela pessoa que você ia ter o contato direto. Com essa modernidade, as empresas cresceram, houve a globalização, e as empresas pararam de perder tempo em fazendo fichinhas. Elas começaram daí para frente, porque antigamente a gente brincava, vou lá deixar o nome para arrumar um emprego, né? Para arrumar um servicinho lá, né? E antes disso era a época do ofício, né? O pai colocava o filho numa alfaiataria para ele seguir o ofício de alfaiate, colocava numa oficina mecânica para ele ser mecânico. Ele aprendia, o pai falava, vou colocar você aí. E depois as empresas, com esse crescimento gigantesco, em que tempo tornou-se dinheiro, o RH, eu acho que teve uma função importantíssima. Aí passaram para os currículos, né? E os currículos passam por uma prévia análise do RH e que vai fazer uma entrevista com o pretenso, com o candidato ao emprego. Isso ajudou as empresas, de um modo geral? É essa modernidade que chegou para ficar mesmo? O mundo é uma eterna evolução. E nós temos que acompanhar qualquer evolução, né? Se no passado, como você disse, o ofício era um diferencial no mercado de trabalho, esse ofício se tornou uma escola, um curso profissionalizante. Hoje, ser um técnico, um bom técnico, muitas vezes é melhor do que uma má faculdade. Tem faculdades e tem faculdades, né? Então, um bom curso técnico hoje, ele abre muitas portas. E, obviamente, se complementa com um curso superior e, se possível, até uma especialização. Mas, realmente, hoje o currículo, ele normalmente é enviado hoje via e-mail. Então, ainda existe as empresas que captam seus candidatos através de currículos deixados nas portarias das empresas ou anunciando uma determinada vaga. Mas vamos voltar um pouquinho. Currículo. Eu costumo dizer que um currículo é o seu cartão de apresentação. É como você estivesse apresentando um produto. É o catálogo de um produto. E esse produto é você. É você. Você não pode falar quem você é, você se identifica através de uma ficha, através de um papel. Então, agora, veja, uma empresa que elabora um excelente catálogo de um determinado produto, que consiga despertar a atenção de um comprador através daquele catálogo, daquele produto. E o produto é você. Então, você está dentro daquele catálogo. E esse é o currículo. Então, ele tem que ser muitíssimo bem elaborado, não pode ultrapassar uma página, porque senão cansa o outro lado. Tem uma sequência para ser desenvolvido. Por exemplo, se costuma currículum vitae. Não precisa mais colocar isso, não existe mais. Porque o vitae não é uma palavra... É do latim, do né? latim, é currículo da vida. Vitae do latim. Então, todo mundo sabe. Então, não é mais, é uma carta de apresentação, como eu costumo dizer, um catálogo de um produto. E se esse catálogo desse produto não estiver bem feito, você não vai vender aquele produto. Então, você não vai entre aspas, se vender. Então, começa com uma identificação pessoal. Depois, sempre é interessante colocar nessa apresentação o objetivo. Qual é o objetivo que a pessoa está buscando? Né, que área, o que quer fazer, né, setor. E colocar a sua experiência e a escolaridade. Muita gente, escolaridade e, em seguida, a experiência profissional. Deixa para o fim os outros cursos, coisas que enriquecem o currículo.
Não se deve colocar foto, não se deve colocar pretensão salarial, não se deve colocar coisas que nada agregam a esse produto que você. E nem fantasiar, romancear muito. Eu costumo dizer mentir. Romancear, porque às vezes a pessoa também mente, coloca um curso que não fez, vai fazer falta, porque ele pode destacar aquele ponto, e realmente a pessoa acabou não fazendo, mas quis inserir ali no contexto para romancear, acaba caindo até do cavalo. Sem dúvida. O senhor fez, mas o dono dessa escola parece que era o meu primo, ou eu fui o dono da escola. Quer dizer, a mentira não adianta. Né? Não até adianta. Porque o currículo ele não pode ter nem coisas de mais, nem de menos, mas o suficiente para despertar o interesse em uma entrevista. Porque é nessa hora, no processo, na entrevista, às vezes enriquecida com dinâmica de grupo, com alguns testes, que as coisas acontecem. Eu me lembro, só para colaborar com você, eu fui fazer aquele tempo, fazer uma ficha no Nogueira. Passou uma semana, me chamaram. Irmãos Nogueira, Rua 15 de Novembro, né? Passou uma semana, me chamaram, eu achei estranho, nem fui, né? Mas passou um ano, eu voltei com a ficha lá. Passou uma semana, me chamaram. Eu fui, compareci. Olha, o senhor não deixou uma ficha aqui? Nós tínhamos uma vaga no almoxarifado e gostamos da sua letra. Eu procuro escrever sempre em letra de forma. Gostamos da sua letra, mas hoje eu tenho na produção. Mas na produção mesmo. A conversa era outra. Então, às vezes, romancear demais não adianta. Agora, o que é interessante isso que você está falando, porque as pessoas querem entrar numa empresa, mas também não adianta você mandar um currículo para a Champion. Quero ajudar essa empresa a crescer. Quer dizer, não adianta. Não, isso é muito claro. Eu vou ensinar os americanos a produzir papel. Não, isso. Não é mais, só para me atualizar, não é mais Champion, é International Paper. Não, só para dar sequência. Não, sem dúvida. Deixar a coisa. E JP, nós recebemos currículo, ainda tem isso. O objetivo é contribuir para o crescimento da empresa. Isso não é o objetivo. O objetivo é você identificar uma área que você tenha experiência ou formação adequada para executar uma determinada tarefa naquela área. Isso sim é o objetivo. E, então, a segunda parte, né, depois do currículo. Bom, tudo bem, o currículo foi selecionado. E tem a chamada para a entrevista. Entrevista. Aí é que o bicho pega também. Aí que o bicho pega, porque, primeiro, se a pessoa mentiu no currículo, vai aparecer ali na hora. Vai se contradizer na hora da conversa. E também, aqui vai algumas dicas, né, num processo numa entrevista. Isso é legal. Tem que tomar assim, muito cuidado com a apresentação pessoal. Porque você está falando para homem e mulher. Então homem é importante e mulher. Que você fale para homem, porque é um diferencial no caso da mulher também, né? Não, sem dúvida. Para ambos os sexos, a apresentação pessoal é muito importante. Para o homem, para ambos, nunca mascar chiclete, cuidado com piercing, tatuagem aparente. Para a mulher, barriga de fora, decote acentuado. Para o homem, mesmo barba. Que seja bonito, né? Mesmo calcinha Santa Fe, tudo bem, não se deve. JP, as empresas ainda são e continuarão sendo muito conservadoras. E, então, eu faço uma palestra exatamente sobre empregabilidade. E às vezes quando nós abordamos esse tema, né, de apresentação pessoal, muita gente se assusta, né, com essas, por exemplo, se apresentar numa entrevista de boné, pecado mortal. Portando cigarro pecado mortal. Cigarro à mostra. Cigarro no bolso, ou cheirando cigarro. Também coloca no currículo que é fumante, né? Deve colocar ou não? JP, eu aconselho a não colocar. Essas coisas eu já aconselho a parar de fumar já de uma vez. Não, né? Sem dúvida. Da mesma maneira, muitas mulheres perguntam, eu devo colocar no currículo que eu sou solteira e tenho uma filha ou um filho de 2 anos?
não deve colocar no currículo. A sua vida já é mais íntima. Aí. Isso deve sim ser abordado e será com certeza abordado na entrevista. Porque na entrevista você tem poder de argumentação. Não, eu tenho uma filha de 2 anos e fica com minha mãe, porque eu moro com ela, eu moro próximo, eu tenho alguém para deixar, coisas desse. Que coisas que você não consegue transmitir e escrever isso. Então, tem coisas que não se deve colocar no currículo. Estou dando a dica do outro lado, né? Porque para as empresas seria interessante, né? Que as pessoas colocassem. Só que queima a pessoa antes, você pode estar queimando, às vezes, um bom profissional, uma boa profissional, exato, por uma coisa que ela poderia estar se defendendo daquilo ou colocando a sua posição de uma maneira assim mais clara, objetiva e direta numa entrevista. Então, realmente tem alguns cuidados. Em relação à aparência que a gente está dizendo. Aparência. Antônio, hoje é com bermuda também não se deve nem pensar, né? Outra coisa, você fala de piercing. Hoje o que tem de piercing é uma grandeza. O sujeito vai tirar, mas vai ficar o buraco. Como é que faz? Então, meu conselho, não usem piercing. Apareceu um cidadão, nós estávamos fazendo um curso me convidaram para fazer uma palestra no Senac, e era sobre radialista. Me apareceu, Renato, você não acredita, Anderson, não acredita, ouvinte, você não acredita. Ele apareceu com um piercing na língua. Eu falei, bichão, você nem chega. O piercing na ele falava e fazia assim, ó. Você mais não é, costuma brincar ainda com o piercing. Bichão, é radialista, não tem jeito. Não dá. Ainda para pegar o DRT, que é um documento do Departamento Regional do Trabalho. Não, realmente tem a apresentação pessoal é importantíssimo. Por exemplo, barba por fazer para o homem é outro pecado. Dependendo da função porque na realidade, JP, qualquer profissão que um empregado venha a exercer numa empresa, porque a relação é essa mesmo, é empregado e empregador. Colaborador, não sei o que, não. Empregado e empregador, não adianta. Eu trabalho em troca de um salário, e a empresa paga um salário em troca de um trabalho. E ela quer lucro com isso, claro. Ela quer que você... Então, de certa maneira, todo trabalhador, ele representa a empresa. Ou ele representa através de um relacionamento comercial, ou financeiro, ou a imagem lá fora, ou por telefone, ou por e-mail, por carta. Ele está representando, ele representa aquela empresa, ele é parte integrante do processo. Então, a imagem do funcionário é a imagem da empresa. Então, imagine uma mulher representando, falando, né, externamente representando a empresa, com uma blusinha, barriga de fora e calça caindo. Não dá. Ou aparecendo uma tatuagem. Então, claro que isso é barrado na contratação. Aí as pessoas falam, é discriminatório? Não sei. Sabe, o conservadorismo faz com que isso repercute de forma negativa para a imagem da empresa. Mas você falou por exame médico. O médico, ele não reprova, eu tenho uma tatuagem, mas está escondida. O médico pode ver e reprovar? Não. A função do médico não é essa. A função do médico é fazer a avaliação clínica. Também, né? Olha, o médico não costuma fazer isso. Ele avalia apenas a parte clínica e a relação, né, da condição física e psíquica da pessoa em relação à atividade que ela vai exercer. Mas todo cuidado é pouco, né, JP? Eu acho que tem coisas que, dependendo da função que você vai exercer, não dá para deixar de ser notado. Muito bem, estou falando aqui com o Antônio Bento Rodrigues, ele é expert em RH, é uma matéria interessante, maravilhosa matéria, até porque é um conselho praticamente que está dando para as pessoas que querem ingressar num novo trabalho, que querem ingressar agora num novo emprego, numa categoria até diferenciada, de repente vai para uma empresa internacional, vai para uma empresa que ela precisa
e ele vai saber como preencher esse currículo. Mas nós vamos para o nosso intervalo comercial, mais uma vez agradecendo o pessoal da Love Story, né? Um abraço lá para Fernanda, Noivas e Festas, locação e vendas de traje, noivos, madrinhas, formandos, debutantes em geral, completo salão de beleza, atendendo na Avenida Rio Branco 180. No telefone 3863-1306, se falar que ouviu a Clube, tem um desconto da Fernanda. E depois, Antônio, nosso comercial, o Djavan já está me dando um toque aqui na linha de serviço, está na hora de soltar o nosso bloco comercial, vamos falar da importância da tecnologia na vida das pessoas, principalmente no setor de RH. Vamos falar o que essa globalização, o mundo hoje mágico dos computadores, como é que a gente tem uma interação e um cuidado também que você disse que a gente deve ter. Daqui a pouquinho aqui com o Antônio Bento, aqui do site PCI, o site portal Cidade de Itapira. Voltando aqui com o Clube Personalidade, hoje falando aqui com o Antônio Bento Rodrigues, ele que está falando sobre RH e paramos justo no momento da apresentação, né, Toninho? Sim. Toninho, a gente parou na apresentação e a apresentação, você praticamente falou aqui pra gente em off, ela é quase que 90% de tudo e a gente está aqui, nós de calça jeans, eu tô aqui porque eu peguei você de férias, você tá de folga, pós-carnaval, tem uma justificativa, né? Não, sem dúvida, É que o cara fala, pô, você capricha, mas você tá de jeans? Calça jeans e camiseta e falando em apresentação pessoal, né? Não, realmente, eu estou de férias, hoje é meu último dia de férias, segunda-feira já volto a trabalhar, mas isso não tira aí a essa dica, né? Mas voltando ainda um pouquinho o currículo, JP, a questão vou falar um pouquinho do português. Então, sim, o currículo, ele tem que ser bem elaborado, bem feito, não pode ultrapassar uma página, mas também não pode haver erro de português no currículo. Então, ele tem que ser muito bem lido, relido, tem que ser refeito quantas vezes forem necessários. Outra dica, não mande xerox, não mande cópia, sempre original. Isso é sinal de limpeza, de responsabilidade, de preocupação com a aparência. Se você manda o seu cartão de visita mal feito, você está transmitindo que você é relapso, é relaxado. Então não pode ter sujeira. Erro de português é fatal. Não pode haver mesmo. E outra coisa, a questão do português se estende à entrevista. Então,
Então, na entrevista, né? muito cuidado. Tem algumas palavras que nós somos pegos, assim, às vezes, pela nossa língua, né, em falar errado, como problema, estrupo, não pode jamais. Só lembrando que já voltamos já voltamos à conexão com a M930, agora estamos em conexão com a Clube. E essa linguagem, até porque eu milito na área em que exige um português pouco melhorado na terra, né? Até a gente, ninguém é nenhum Rui Barbosa aqui que tem que falar corretamente, mas pelo menos fazer umas concordâncias legal, que a mensagem atinja direitinho. Você falou um negócio certo aí, como é que é? Problema, estrupo, como é que é? A moça foi estrupada, estuprada, né? É um linguajar assim bastante comum, mas não é comum numa seleção. Isso faz parte da avaliação do processo. Outra coisa, dependendo da função que você estiver se candidatando, você tem que estar antenado, você tem que saber o que está acontecendo ao redor do mundo. Você não pode ignorar o que se passa ao seu redor, porque isso pode fazer parte da seleção, pode fazer parte da dinâmica de grupo. Então, saber das notícias do dia a dia. E ainda, o Renato lembrou aqui no nosso intervalo, mas que roupa devo usar? A roupa adequada à função. Uma função administrativa requer um traje social. Uma saia longa, uma calça para as mulheres, uma blusa social, ou uma camisa social para os homens. Uma função na área de produção, não precisa ser uma roupa social, mas uma roupa mais um sport chique, por exemplo, até uma calça jeans cabe, ou uma calça de sarja, sempre, de preferência sempre uma camisa comprida, ou uma camisa em manga curta mesmo, jamais camisetas desenhadas, escritas. Porque o que acontece? É pecado usar uma camiseta desenhada escrita? Não que seja pecado, mas a camiseta vai chamar mais atenção do que você. Exato. Outra coisa também, gíria. Jamais. Nem pensar. Nem pensar. Nem intimidade com o entrevistador, né? Nem intimidade com o entrevistador. Olha, o entrevistador, pela sua experiência, ele deixa o candidato tão à vontade que a pessoa do outro lado já se sente amiga dele. E já se solta, isso é uma técnica de seleção. A pessoa se solta, já se começa a mostrar quem ela é, pelo lado positivo ou pelo lado negativo, né? Então, não se sinta amigo de infância do entrevistador. Eu acho que você tem que valorizar, sim, seus pontos positivos. Bom, devido ao pedido, a gente vai até esticar um pouquinho mais a entrevista aqui. Às 14 a gente fecha a conexão com a rádio. Eu prometo para vocês, internauta, para vocês da M930, que o Anderson vai editar essa entrevista que nós tivemos esse problema. Uma outra sexta-feira a gente faz o anúncio desde manhã e a gente vai transmiti-la inteirinha, na íntegra aqui para o ouvinte do AM930. Às 14 horas a gente tem que entregar o programa para o Toninho Finelli, mas a gente continua aqui um pouquinho mais aqui no site do PCI. Antônio Bento, isso que você acabou de abordar, aliás, parece isso que é importante. É importante um contexto geral, não ter intimidade com o entrevistador. Você deu conselho para as mulheres, você deu conselho para os meninos. Agora, hoje o mercado de trabalho está dando muita vaga para as pessoas de idade. Vamos dizer assim, o cara passou de 50, 55, eles estão tendo uma pretensão muito grande. É uma modernidade isso, ou essa experiência agora está ganhando campo para a pessoa poder mostrar que a sua experiência realmente faz a diferença? JP, essa é uma realidade que infelizmente está vinculada à questão do comprometimento. As pessoas hoje não têm comprometimento com a empresa. Uma reclamação já disso. Em recente pesquisa,
nós verificamos que apenas 5% dos funcionários são realmente comprometidos com a empresa. A maioria quer salário, quer emprego. O número é baixo, hein? Esse número é muito baixo. É alarmante isso. É preocupante também. E olha, eu trabalho numa empresa que tem mais de quase 500 funcionários e é uma verdade. Nós observamos isso, eu observo isso na empresa que eu trabalho. E eu também coordeno um grupo de recursos humanos. São 55 empresas da nossa região, Itapira, Mojimirim, Mogi Guaçu, Pinhal, São João. E conversando com os meus pares, com os meus colegas, todos observam isso. Infelizmente, o grau de comprometimento dos funcionários hoje, ele é muito pequeno. Isso faz com que as empresas vão buscar pessoas comprometidas. E quem são comprometidas? As pessoas que já amadurecidas, com larga experiência naquela função. Então, veja, hoje, idade não é mais sinônimo de desemprego, é competência. Isso é competência, comprometimento, vontade, responsabilidade, contribuição. Então, imagine a pessoa passou pelo processo de seleção, vai para a empresa, tem que vestir a camisa. Tem que vestir a camisa. E ter também, vestindo a camisa, é que as oportunidades realmente aparecem. Agora, você falou na questão da comunicação, até aproveitando aí o nosso pouco tempo que resta. A comunicação internamente ou externamente, entre empresas, mudou muito. O advento da internet melhorou significativamente a comunicação entre as pessoas e entre as empresas. Hoje, nós não conseguimos viver mais sem um e-mail. E-mail, ele não só serve para que nós possamos encaminhar os nossos currículos para as empresas, que hoje não precisa mais chegar na porta da portaria e deixar o currículo. Manda um e-mail, entra no site. Outra coisa também. Numa entrevista de seleção, fatalmente o entrevistador vai perguntar se já ouviu falar da empresa. E ganha ponto aquele que falar, não, eu entrei no site da empresa, conheci um pouco, ela produz isso, produz aquilo, é uma empresa localizada ou seja, todas as informações necessárias estão lá. Investigue um pouco a empresa. E também não esperar, muitas vezes, o entrevistado perguntar. Sai na frente. Que entre dois candidatos iguais, aquele que sobressair um pouco mais, leva a vaga. Outro detalhe, a gente vai abordar um pouquinho, junto com a M930, temos ainda mais 7 minutos, dá tempo, mas depois a gente continua aqui um pouquinho mais, tá? Vamos falar um pouquinho dessa sua participação também no GRUM, que está aí já no nosso varalzinho aí, o GRUM, que é o Grupo de Recursos Humanos da região Mogiana. Isso daí é interessante porque você vai dizer para o ouvinte, vai dizer para o internauta, muitas coisas que vocês pescaram desse local para servir de experiência para essas pessoas que estão nos ouvindo e que estão também nos assistindo. O nosso grupo já é um grupo, ele tem 25 anos de existência. É um grupo formado por profissionais de recursos humanos, dessas cidades aí que eu citei, são 55 empresas, em torno de abrange 25 mil funcionários. Nós nos reunimos uma vez por mês e dividimos essa reunião em duas partes. A primeira parte, sempre levamos uma palestra com tema alusivo à área de RH. E a segunda parte, nós trocamos informações, trocamos cases, são casos que nós vivemos dentro de nossas empresas, trocamos informações sobre benefícios, salários, temos pesquisa anual de salários dentro desse grupo, e, enfim, nós formamos o que nós chamamos de networking, o nosso grande networking, onde frente a
a uma situação adversa que eu preciso enfrentar, eu sempre tenho um amigo, um colega que já passou por isso, e ele vai me dar algumas dicas. Outra coisa que é interessante, por exemplo, hoje as empresas não podem mais solicitar informações de candidato de maneira formal. Antigamente era por carta ou por e-mail. Isso é assédio, é discriminação. Então, só que nada impede de a gente fazê-lo por telefone. Então eu ligo para um colega, olha, estou aqui com o fulano de tal, ele está num processo de seleção conosco. Como ele se saiu na empresa, na sua empresa? Então, cuidado àquelas pessoas que ficam 6 meses na empresa para depois sair para receber o seguro-desemprego, ou para receber o fundo de garantia, buscar mudar de empresa, que a pessoa se queima no mercado. Engano, ninguém vai ficar sabendo. Nós temos um canal forte entre nós de comunicação, de referência. Buscar referência dos candidatos, sim. Antônio Bento, hoje a gente sabe que em todos os aspectos a situação é complicada. Um ex-detento, como ele faria um currículo? Porque ele tem que voltar à vida dele normal. Como que as empresas estão vendo esse ex-detento? A sociedade condena realmente? Ele não tem mais chance? Ou como ele deve se comportar desde o currículo? Olha, esse tema ele é muito delicado, porque infelizmente os nossos presídios não preparam o detento para o mercado de trabalho. Ele, o que a gente ouve? Que é a previdência do crime. Faculdade do crime. Lá ele aprende de tudo, ele só aprende coisa ruim e não aprende coisa boa. Agora, tem casos e tem casos, né? O currículo ele tem que colocar a verdade também, não adianta dizer isso na seleção. Nós temos funcionário na nossa empresa que é ex-detento. Olha, tá vendo, gente? E é o exemplo de funcionário. Ao final do ano passado, inclusive, recebeu uma promoção pela dedicação tem. Então, tem casos e tem casos. Não é nenhum. Não é necessário que ele coloque. Não é necessário que ele coloque no currículo, mas é necessário que na entrevista ele abra o jogo. Seria interessante. Eu acho que sim. Ele fala enquanto, olha, tem um probleminha, claro. eu fui preso, já paguei a minha pena, eu quero me reingressar no Sem mercado dúvida. de trabalho e eu quero. Porque o ex-detento depende dele, ele tem que querer. Exato. Tem que querer. E muitas vezes essas pessoas se autodiscriminam. Eles mesmos se autodiscriminam. E não, muitas vezes não a sociedade. Então tem que tomar esse cuidado. Esse cuidado é interessante que tome. Bom, faltando 2 minutos para as 2 da tarde, Djavan segue aí com a programação do AM 930, o Toninho Finelli voltando hoje a comandar o clube, comunidade, às 17 horas tem o Sertanejo Bom Demais, tem a Hora da Ave Maria com o Décio Luchetti, depois volta o Sertanejo Bom Demais, essa é a programação da da Rádio Clube AM de Itapira, 930, estúdio na Avenida Brasil, 31, lá a direção do Toy Fonseca do Betusca. A gente encerra a conexão com a AM 930, mas prometendo esse interregno que ficou na entrevista Rádio Clube e Antônio Bento, que é um assunto importantíssimo. A gente volta com o Anderson editando uma outra data especial. Então agora a gente segue aqui com o portal Cidade de Itapira. Antônio Bento, a gente falou dos detentos, falou da mulher, falou da moça. Hoje vamos falar um pouquinho também nós temos o português e temos o internetês, que é uma linguagem muito usada, né? O V, C, você... PQ do porquê. PQ, porquê. Então, praticamente, assim como o rádio amador tem uma linguagem definitiva, antigamente se falava em código Morse, né? Sim. Exato, mudou. Como é que as empresas estão vendo esse internetês aí? Ou se é que vai passar pelo crivo do entrevistador, como é que o sujeito mandar um currículo escrito com internetês? Como é que fica? JP,
a comunicação via e-mail, a comunicação formal, não aquela entre colegas, mas a comunicação formal. Estamos falando em currículo de trabalho, currículo, né? E também a comunicação dentro da empresa. O dia a dia. Jamais usar essas abreviações de palavras. Tem que escrever como se estivesse escrevendo uma carta mesmo. Então, não usar abreviatura, ser o mais formal possível. Tanto, até eu fiz uma matéria recentemente, eu divido essa questão aí da internet e do e-mail em 3 partes. A primeira é que nós hoje temos que dedicar um tempo a receber, responder e transmitir e-mail que nós não estávamos preparados para isso. Não fazia parte do nosso dia a dia, do nosso... E hoje você tem que dedicar muito tempo do seu trabalho para receber, responder, emitir e-mails. Isso nos pegou de surpresa e nós não podemos... eu vou abrir minha caixa postal, às vezes numa viagem que eu tenho que fazer, eu fico defasado um dia, tem lá 200, 300 e-mails. Claro que a maioria são descartáveis, mas tem muita coisa que eu preciso dar atenção, preciso dar resposta. São colegas de trabalho, eu trabalho na matriz num dia, na filial na outra, e nós trocamos sempre e-mail nas 2 unidades. Eu não posso, eu tenho que ter esse tempo. Isso é um aspecto que é uma ferramenta fenomenal de comunicação, mas também ela tirou um pouco do nosso tempo, ou acrescentou, né? Outro aspecto é nós temos a preguiça de reler aquilo que escrevemos. Então a gente escreve lá o e-mail e enviar. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente erra uma palavra, erra uma concordância no português. Então, sempre reler, de preferência até 2 vezes, mas usar sim a formalidade na comunicação via e-mail, tanto internamente entre os colegas de trabalho, como fora também. Ainda sobre o e-mail hoje ele se tornou o documento oficial da empresa. Às vezes eu quero fazer um comunicado ou uma consulta a uma determinada área, um determinado profissional, um determinado colega de trabalho. Isso ele é formalizado, ele gerou um documento. Então, hoje, enquanto às vezes recebia um telefonema solicitando alguma coisa, a pessoa enrolava ali. Por e-mail não dá mais, porque aquilo está documentado. E às vezes o e-mail vai com cópia para o chefe, vai com cópia para a gerência, para a direção da empresa. Aí vê e a pessoa tem a obrigação de responder. Né? Então, ele melhorou muito e agilizou demais. Eu me lembro, JP, eu trabalhei na Philco, numa época, eu trabalhei 2 anos em Manaus, e estava a 5.000 quilômetros de distância de São Paulo, foi quando nasceu o fax. O fax ainda era reserva de mercado na época, mas algumas empresas importavam, né, no caso em Manaus, via Zona Franca de Manaus, e eu ficava maravilhado com aquilo, né? Eu estava recebendo um documento de um colega meu de São Paulo, a 5.000 quilômetros de distância, exatamente o mesmo documento. Tempo real. Tempo real. E até há pouco tempo atrás era o Telex e tal, né? Hoje o fax também já ficou para trás. Hoje a internet, você manda documento, você manda mensagem, você cria grandes arquivos nesse processo aí, né, de enviar e receber. Então é uma evolução, não para por aí, e cada vez mais moderna, né, e mais potentes, né, os meios de comunicação. E cabe a nós acompanhar essa evolução. Né? Porém, a responsabilidade aumentou.
Outra coisa, Toninho, esse conselho que você está nos passando é com relação à pessoa que já está na empresa. A gente falou muito de como a pessoa ingressar numa empresa, ingressar numa indústria, ingressar numa firma. Mas como se manter nessa indústria, como se manter nessa empresa, como ser sempre um ponto de destaque na empresa? Bom, em primeiro lugar, comprometimento, gostar daquilo que está fazendo. Se não gostar, melhor ir embora. Então, é o que eu sempre digo. Você gosta do trabalho que faz quando você levanta de manhã, fala, que legal, vou indo para o trabalho. E você não gosta daquilo que faz, quando eu falo, que saco, tenho que trabalhar. Então, é aí que você, bom, eu gosto ou não gosto do que eu faço. Agora, estando dentro da empresa, está dentro desse 5%. Comprometimento, vestir a camisa, demonstrar isso. Começa pela pontualidade. Chegar mais cedo. Pontualidade. Chegar mais cedo, sair mais... Não que eu chegar mais cedo todo dia, sair mais tarde todo dia. Mas se precisar, fazer aquilo sem reclamar, com prazer, demonstrar, estudar, não parar com os estudos, estar sempre atualizado, demonstrar isso, fazer o seu marketing pessoal, dizer que está estudando, fala de uma prova que fez, uma nota que tirou, converse com o chefe, poxa, ontem eu tive uma aula muito bacana e tal, nós abordamos o assunto XYZ, queria ouvir sua opinião a respeito, ou seja, isso é marketing pessoal. Apareça, saia na frente. Às vezes nós temos o nosso programa de integração, onde eu digo o seguinte, que nós temos, eu falo, mas o que é ser comprometido? Ser comprometido é você receber uma tarefa para fazer 10 itens. Tem aquele que faz 9 e arruma uma desculpa porque não fez a décima. Tem aquele que faz a 10ª e cumpriu o seu papel e tudo bem. E tem aquele que faz a 11ª peça porque ele buscou aquilo. Então, isso é comprometimento. É isso que chama atenção. Até a gente brinca lá na empresa, né? É o 7h30, 5h30. Chega às 7h30 e 5h30 vai embora. 5h31 ele já está batendo seu ponto para ir embora, né? Você falou em gostar do emprego, eu acho tão interessante. Geralmente eu gosto muito do que eu faço, eu brinco sempre com o Toy, com o Betusca, né? Eu falo assim, olha, eu ganho tão bem para fazer o que eu faço e gosto tanto do que eu faço que se eu não ganhasse, eu pagava para fazê-lo. É legal, então, hein? É uma frase, né? Uhum. Eu conheci um amigo, vou dar o nome dele, ele, quando a gente ia transmitir jogos em São Paulo, de vez em quando a gente ainda vai, amanhã nós vamos em Limeira, transmitiu Itapirense, joga legal. Lá no estádio Major José Levi Sobrinho, e a gente ia no estádio e sempre parecia um moço de terno lá. Esse moço de terno, ele tinha uma desculpa para falar no microfone, ele queria falar no microfone. Ele ficava pertinho de todas as rádios. A gente sempre foi aqui, quem estiver participando fala mesmo no microfone, né? Ele chegava, o senhor JP, posso falar um pouquinho na sua rádio, sabe por quê? Eu estou fazendo na faculdade uma matéria, eu queria fazer uma entrevista com os radialistas. Era nada. Ele queria falar no rádio que ele gostava. Entendi. Tá? Mas ele ia de terno, era interessante que ele ia de terno. Um dia eu conversei com ele, falei, bichão, você está fazendo faculdade de jornalismo, você vai ser grande. Olha, tomara, rapaz, porque olha, eu pego o ônibus de Santos aqui, já falei de onde ele é, já vou falar o nome dele. Eu pego o ônibus de Santos, esse dia nós estávamos no estádio Brinco de Ouro, no Brinco de Ouro da Princesa, fazendo o jogo do Guarani. Eu pego o ônibus de Santos a São Paulo e estou vindo aqui em Campinas, porque aqui as rádios do interior deixam a gente falar um pouquinho. Hoje ele narra para a Sport TV, Odinei Ribeiro. Uma das mais lindas vozes, ele era chamado o repórter das ondas. E ele falava, está aqui meu cartão, o dia que você precisar de um repórter, estou à sua disposição aqui, eu venho de onde tiver. Isso é gostar do que faz. Né? Gostar do que faz. Hoje ele é narrador da Sport TV, marquem bem o nome desse cidadão, chamado Odinei Ribeiro. Então, gente, quando a gente faz o que gosta, né, Tony? E vocês têm essa percepção, você como entrevistador, você como analisador de currículo, que cuida e milita nessa área, vocês já detectam a pessoa quando ela gosta do que faz, quando ela quer servir. Porque tem pessoa que gosta de servir, né?
Ela se submete a qualquer coisa para fazer alguma coisa que ela gosta de fazer. Faz até o ruim, mas chega lá. Olha, dizer que nós conseguimos identificar fielmente se a pessoa gosta ou não do que faz num processo de seleção é difícil, mas temos grandes indícios através da entrevista, dinâmicas de grupo, alguns testes. Você desenvolver testes de aptidão ou dinâmicas voltado para a atividade, né, o perfil da vaga que nós estamos buscando. E agora, o que a gente observa muito também, JP, tem muita gente que consegue enganar-se muito bem. Artista. Então, passa bem no processo de seleção, passa bem no período de experiência. Depois que passa o período de experiência, a pessoa se mostra quem ela é. Mostra a verdadeira face. Mostra a verdadeira face. Por isso que eu sempre incentivo as empresas, e mesmo internamente lá na Metal 2, fazer um processo de seleção bastante bem aprimorado. Processo que dure aí 2 dias. O primeiro contato com o RH, o segundo contato com o RH, dinâmica, psicólogo, o terceiro com o supervisor da área que está requisitando aquela função, com o gerente da empresa, ou seja, várias pessoas ouvindo e opinando sobre o candidato. Porque a pessoa não consegue enganar por muito tempo. Toninho Bento, meu amigo, como é que a gente faz para vencer a timidez? Como é que faz para o sujeito que é tímido, principalmente, não digo timidez na entrevista, não, porque na entrevista, mas como ele chega na empresa muito tímido, como é que ele faz para ele se associar logo com as pessoas, para se relacionar logo com as pessoas, tendo em vista que a timidez realmente ela bloqueia o cidadão? Olha, tem 2 bloqueios, a timidez e a ansiedade. Então, é o que a gente observa muito, as pessoas muito tímidas e pessoas ansiosas, né? Isso é o mal da sociedade. Olha, não tem remédio, eu acho. É você praticar. Pela naturalidade. Seja numa dinâmica de grupo, seja você mesmo. Não se esconda demais também, não se exponha muito. Tem que ser você. Para hoje, só que você também não pode. Você tem que ter alguma iniciativa, né? Porque as empresas hoje buscam muito a questão da liderança. Então, hoje, vamos falar de um supervisor. As empresas, além, estão dando menos importância para o lado técnico e mais importância para o lado gestão de pessoas. Lado líder, liderar pessoas. Liderar pessoas não é fácil. Então, nós temos em todo o processo de seleção, temos um módulo para identificar o perfil de liderança que o candidato tem, dependendo da função que ele vai exercer. Às vezes pode não exercer naquele momento, mas pode ser um futuro líder. Agora, enfrentar. Todos nós temos um ponto fraco, identificar isso e vencer. Eu venci minha timidez dando aula numa faculdade. Que interessante. Então, dar aula numa faculdade, o cara é tímido, como é que passa? Que mensagem que passa para os alunos, né? Pois é. Então, é a superação. Acho que o que você consegue, quando você quer, você consegue. Você tem que superar. Primeiro, você tem que ter consciência de que você é tímido, ou que você é ansioso. E trabalhar isso. Me permita fazer um comentário. Ontem eu vi o filme O Discurso do Rei, que ele é gago e ele precisava vencer aquela gagueira, porque ele era empreitada interessante, ele fazia um discurso pro rei. Ele passou de príncipe a rei. E ele tinha que fazer um discurso como rei para a corte. Entendeu isso? E como ele ficou gago, a ajuda de uma pessoa, né, foram alguns traumas de infância, né, trauma com a empregada, trauma com o irmão. Então são alguns traumas. Por exemplo, ele nasceu canhoto
E a família não aceitava, ele fez ele ser destro. Aí foi Ele apanhava na mão, entendeu? Então isso vai criando criando bloqueios na mente e desencadeia de uma certa forma. Ou parte para o lado timidez, ou extroversão total, ou a ansiedade ao extremo, ou até a gagueira. Então achei muito legal esse filme que mostra que é só a gente querer. Nós temos um bloqueio, a gente tem que voltar e ir lá atrás. O gago e o fanho é complicado para passar na entrevista, complicado, né? Já tem que... Mas o importante é ter consciência de que o e trabalhar isso, não tem outro e chegar para o jogo, meu amigo, você quer rir, eu sou gago. De repente o trabalho me serve e eu quero trabalhar. Claro, sem dúvida. Abre o jogo, né? Eu tenho esse problema. Tem um nosso amigo, ele falava assim para mim, Jota, eu não sei o que acontece comigo, eu sou gago aqui com vocês, mas se mandar eu fazer uma entrevista eu não gaguejo. É o contrário. Ele desbloqueia esse... Então ele desbloqueia. Agora, vai falar, ele gagueja, né? Muita gente, o gago, às vezes, ele canta... O gago conheço meu amigo Lílio Domingos Tobi da Silva, ele é gago, mas para cantar é uma beleza. Pois é. Ele é uma forma que ele encontrou de desbloquear. Agora, tem que praticar, né? A primeira coisa é tentar buscar onde está esse bloqueio. Em algum lugar tem. O assunto para os psicólogos. Assunto para o psicólogo. Eu com certeza, JP, eu fui buscar lá atrás e eu descobri a origem da minha timidez. Não vou ficar, né, falando aqui mas são situações que a gente consegue sim administrar isso. Né? Bom, estamos encerrando a nossa parte aqui, vou dar um tempo livre para você ficar à vontade, alguma coisa que eu não te perguntei, não, JP queria ter dito isso, queria falar isso, falar aquilo, vamos dar um tempo para você ficar à vontade, que é um assunto complexo, né? Se eu estivesse agora entrando no mercado de trabalho, eu acho que a entrevista seria um pouco diferente, mas como eu estou praticamente saindo no mercado de trabalho, a conversa é outra, né? E vocês praticamente se envolvem com quem está se ingressando no mercado de trabalho. Olha, a minha mensagem final é com relação à educação. E, infelizmente, as pessoas hoje não estão dando importância à educação. Então, precisa realmente aprender, precisa levar a sério a educação, porque as pessoas não sabem ler, não sabem escrever, não sabem falar e não sabem nada de cultura, não sabem nada de política, de geografia, não conhece nada, está vagando no mundo. Infelizmente, sabe, tem muitas coisas que contribuem para isso. Acho que primeiro são os pais que atribuem a responsabilidade da educação moral para a escola. Isso não é verdade. Educação moral é dada em casa. É do berço. Do berço, ainda. A escola tem a responsabilidade de dar a educação acadêmica. E, por sinal, eu tive a oportunidade de ver a grade de um nosso curso escola pública. Ela é muito boa. E essa semana, conversando com uma amiga minha que ainda dá aula na escola pública, falou, Bento, o material que nós recebemos é excelente. O problema é que os alunos não querem saber de educação. Não absorve de jeito nenhum. Um outro aspecto, tem a questão família que influencia, as drogas. Sabe, droga, balada. Eu digo que o tempo da educação tem que ser dedicado à educação. Tempo de balada, divertimento, mais para frente. Então, hoje, a gente é uma pena nós
até para funções administrativas, funções de analista, faz uma redação, dá uma redação para o candidato, não consegue fazer. Muito erro. Olha, eu posso contar uma experiência da minha faculdade? Deve, como deve. Eu tentei com os meus alunos, eu falava muito da importância da educação para o mercado de trabalho. É importante saber, é importante ter conhecimento. E eu combinei que nós iríamos dividir as nossas notas em 60% de prova, 30% de trabalho em classe, trabalho em casa, em grupo, né? E 1% do português. Como todos os trabalhos e a maioria das provas eram todas dissertativas, isso nos permitia avaliar a questão da redação, concordância, erros de português e assim por diante. Bom, conclusão, eu tive que retirar 1%, porque, infelizmente, na minha primeira correção de prova, não teve nota, quem tirou a nota maior foi 9, porque não conseguiu, olha, era para um 3º ano de faculdade, hein, de administração de empresas. Agora, como que um ex-acadêmico de administração de empresas vai para o mercado de trabalho, entra numa empresa, não sabe escrever, não sabe ler, JP. Entendeu? Então, eu tentava dizer isso, mas o pessoal não tem vontade. E muitas vezes, a pessoa sai do 2º grau e entra para o 3º grau totalmente despreparado, porque não levou a sério. Sem falar da matemática, né? Hoje, matemática, antigamente a matéria que as pessoas mais gostavam era matemática, hoje todo mundo detesta. Maioria. Olha, quando eu falo que apenas 5% dos empregados são comprometidos como empresa, será que isso não pode se estender também às escolas, onde apenas 5% dos alunos são comprometidos com querer aprender com a educação? Quase que certeza que os números se refletem no ganho, no pão de cada dia, não vai refletir em algo que ele ainda está vivendo sobre a estrutura do pai, da mãe, da família, não é verdade? Exato, verdade. É verdade. Mas esse é o meu recado. Estudem. E levem a sério. Pessoal, levem a sério as coisas. Antônio Bento, obrigado por ter tirado você do seu relax, né? Mas você volta a trabalhar agora, vai para Santo André semana que vem? Eu que agradeço a participação, foi muito bacana esse bate-papo. Eu acho que todo profissional, num determinado momento da sua carreira, tem obrigação de transmitir um pouco do conhecimento que sabe para as pessoas. E, felizmente, a área de RH é uma área realmente fascinante, é uma área cheia de truques, cheia de dicas, é uma área que eu gosto demais. E eu volto a trabalhar na segunda-feira. Santo André é a nossa matriz. Eu fico 2 dias do meu tempo em Santo André e 3 dias em Mojimirim. Nossa empresa fica no Distrito Industrial 2, onde fica Iton, Ansabó. Agora um grande empreendimento, né, do Banco Itaú, isso, que é o data center, né, do Itaú, vai ser o nosso vizinho. Mas segunda-feira já estamos de volta ao nosso dia a dia profissional, com o maior prazer do mundo. Muito bem, falei aqui com o Antônio Bento Rodrigues, ele que conhecedor, expert em RH, nos passou muito da sua experiência, da sua vida, conselhos, coisas que eu nem imaginava que existia, o Antônio Bento passou. Então, com certeza, passou também para o internauta, passou também para o ouvinte da Rádio Clube de Itapira. Mais uma vez agradecendo a Fernanda Heloísa Bosso, da Love Story Noivas e Festa, locação e vendas de trajes, noivas, madrinhas, formandos, debutantes em geral, através do 3863-1306, e tem lá um completo
completo salão de beleza na Avenida Rio Branco 180, aqui na cidade de Itapira. Mais uma vez, tem um desconto especial se falar que ouviu a Clube, que se falar que ouviu aqui também o programa Clube Personalidade, através do nosso site PCI 3863-1306. Meus amigos, hoje é sexta-feira, tenham todos uma gostosa tarde, maravilhosa de sexta-feira, bom fim de semana.